eu quero, nesta oportunidade, ler um versículo na Santa Palavra de Deus para tomar como base para uma reflexão nesta Santa Palavra. E gostaria de ler no Evangelho conforme Mateus, capítulo de número 28 e o versículo de número 18, onde Jesus diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Mas antes de iniciar a ministração, queremos dar a nossa saudação especial a todos os irmãos que estão chegando. Estamos já ao vivo em nossas 21 emissoras de rádio, presentes em todo o estado de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos. E agora TV, rádios e plataformas digitais estão transmitindo este culto. Jesus havia ressuscitado e agora Ele nos traz uma mensagem de reforço de tudo aquilo que havia acontecido com Ele durante o seu período de ministério, não é? Desde que realizou o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, demonstrando o seu grande poder. E agora, depois de ressuscitado, mais uma vez, Ele demonstra que é o Filho de Deus e nele está o poder. Ele diz: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E essa expressão nos faz pensar e meditar de que Jesus, Ele tem solução para todo e qualquer problema. Para tudo aquilo que você pensar que seja impossível, Jesus é capaz de fazer o milagre. E eu gostaria de me prender esta noite falando sobre Jesus e o seu querer. Desse querer é sua vontade, seu desejo, porque Ele, quando quer fazer, Ele faz. Nada nem ninguém pode detê-lo, porque nele está todo o poder, não é? E Jesus, como Filho de Deus, Ele veio para exatamente fazer a diferença neste mundo. Mesmo no seu ministério terreno, Ele foi 100% homem e 100% Deus. Como homem, Ele dormiu. Como homem, Ele se alimentou. Como homem, Ele sentiu sede. Como homem, Ele sentiu fome. Não é? Como homem, Ele cansou. Mas como Deus, Ele fez a vontade do Pai. Como Deus, Ele acalmou tempestades. Como Deus, Ele curou doenças incuráveis. Como Deus, Ele andou sobre o mar. Como Deus, Ele multiplicou pães e peixe. Como Deus, Ele transformou água em vinho. Como Deus, ressuscitou mortos. E quando nos deparamos com essa expressão dele próprio dizendo: É-me dado todo o poder, aqui está falando da grande autoridade que Jesus tem. E ainda hoje, Ele tem esta grande autoridade. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. E quando nós vamos meditando na palavra do Senhor, nós vamos vendo de que Jesus, houve ocasião que Ele quis fazer milagres. Ele quis realizar cura divina. Claro que a Bíblia também trata de que houve lugar que Jesus chegou e não pôde operar milagre porque não encontrou fé no povo. Mas nem em todos os lugares. Foram vários lugares que Jesus chegou e que realizou grandes milagres. No capítulo 8 do Evangelho, conforme Mateus,
do versículo 1 ao versículo de número 4, a Bíblia nos conta sobre o leproso purificado. Isto aqui não é uma parábola, é um fato verídico. A Bíblia nos diz que descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aleluia! Jesus encontra esse homem e este homem vai até a ele e o adora. E quando o adora, comove Jesus, porque a adoração comove o Senhor. Quando nós adoramos a Deus, mexe com o coração dele. Os verdadeiros adoradores, a Bíblia diz, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Este homem foi sincero. Ele veio como leproso, ele nem poderia se aproximar de Jesus e daquela multidão, mas ele foi audacioso, ele foi um homem de coragem, porque a lepra, como ainda hoje há a dificuldade, da cura, imagine aquele tempo como não era, as pessoas eram afastadas do seu convívio familiar, dos amigos, e as cidades, na sua maioria, eram muradas, e as pessoas que tinham esta doença eram retiradas para fora da cidade. E Jesus estava vindo do monte, e quando no caminho encontra este homem, o homem lhe adora e roga a ele e diz: Senhor, se quiseres, aleluia. Ele queria dizer: eu sei que tu tens o poder, em ti a força. Provavelmente este homem ouviu falar de Jesus, porque não havia os meios de comunicações rápido como temos hoje, não é? Mas havia a comunicação boca a boca. Alguém que estava, às vezes, na Judeia, via Jesus realizar milagres, e aonde ele chegava, se fosse de Nazaré, chegava lá, dizia: olha, eu vi lá na Judeia um homem que ele é capaz de fazer tudo. Ele cura cego, ele cura leproso, ele levanta doente de cama. Então a notícia sobre os milagres de Jesus percorria toda aquela região. E este homem provavelmente ouviu falar sobre Jesus, porque se ele não tivesse escutado alguma coisa sobre Cristo, ele jamais poderia identificar Jesus como o médico por excelência. Por isso que ele chega. E outro detalhe importante aqui é que ele reconhece a Cristo como Deus. Por quê? Porque ele o adora. Ele o adora, porque só quem pode adorar, só quem pode receber adoração é o Deus vivo, o Deus poderoso. E aquele homem, quando se prostra e o adora, ele reconhece Jesus como Deus. Segundo, ele reconhece que Jesus é capaz de curar-lhe, porque ele diz: Senhor, se quiseres, tu podes limpar-me. Jesus olha para a situação daquele homem, Jesus não toca nele, não é? Mas naquele momento, quando ele diz: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me, Jesus disse: eu quero, aleluia, eu quero limpar você, seja limpo. E na mesma hora o homem ficou limpo, a lepra foi-se embora. Jesus disse: mostre-se ao sacerdote, porque era um mandamento para se apresentar. O sacerdote tanto configurava dizendo que a pessoa estava leproso, e quando ela era curado, novamente o sacerdote dizia: está limpo, e a pessoa ia conviver com a família. E Jesus não deixou de aconselhar ele sobre isso.
Então é por isso que eu quero dizer a você que se você nesta noite adorar a Deus, adorar a Cristo, e Ele quer fazer um milagre na tua vida, quer fazer um milagre no meio da tua família, não é que Jesus não queira, Jesus quer. E o querer de Jesus é inevitável. Nenhum homem pode impedir quando Ele quer fazer alguma coisa. Ninguém, é como dizia um certo irmão, viu, pastor Paulo? Ele disse, Jesus é imparável. Uma linguagem assim, bem nordestina, né? Jesus é imparável, ou seja, ninguém para Jesus. Quem pode deter Jesus? Quem pode parar Ele? Ninguém. A força da natureza Ele domina. Aleluia! Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Doença na mão dele é cura. Ele pega câncer e faz assim, ó. Aperta e diz, saia desse corpo. E aquela doença vai-se embora. Chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma, com febre. A Bíblia diz que ela estava doente, estava com febre. E a febre não é um bom sinal. A febre já é um resultado, provavelmente, de alguma infecção que esteja no corpo. Mas Jesus chegou ali e curou a sogra de Pedro da febre. E a Bíblia diz que na mesma hora ela levantou e começou a servir a Jesus e aos discípulos. Veja que Jesus, no seu querer, quando ele, no seu ministério, ele vivia aqui na terra, ele sentia compaixão das pessoas. Certa vez ele disse que tinha compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus tinha compaixão das pessoas que viviam assim à margem da sociedade, sem ninguém por ela. Quando nós lemos no capítulo 5 do Evangelho conforme João, São João capítulo 5, nós não vamos ler o texto completo, mas o que me chama a atenção aqui nesse texto sobre a cura do paralítico de Betesda. A Bíblia nos diz que Jesus foi até aquela festa entre os judeus em Jerusalém. E ali, no versículo 3, a Bíblia diz que jazia grande multidão de enfermos. Aí ele dá aqui, João dá a descrição das doenças daquelas pessoas enfermas. Tinham cegos, coxos e paralítico, esperando o movimento das águas, porque havia ali um alpendre, próximo à porta das ovelhas, que em hebreu era chamado de Betesda. Tinha 5 alpendres, e ali naquele alpendre havia um tanque, que um anjo em certo tempo descia, agitava a água, e depois que o anjo agitava a água, qualquer pessoa que descesse aquela água ficava curado de qualquer enfermidade. Mas um detalhe interessante aqui é que a Bíblia não dá a definição de qual era o tempo que acontecia que o anjo descesse. Não se podia saber o mês, não se podia saber a semana, não se podia saber o dia e nem a hora. Era de repente, descia o anjo, agitava a água, e quem visse a água sendo agitada pelo anjo, mergulhava. Jesus sai e encontra um paralítico ali, 38 anos. Jesus chega para esse homem. O que me chama a atenção aqui é que alguns fatos na Bíblia, nós vemos Jesus perguntando à pessoa, você crê? Você tem fé? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas aqui se manifesta o querer de Jesus. Porque Jesus não pergunta nada ao homem, apenas, e digo, sobre a fé do homem. Apenas ele pergunta, você quer ficar curado? É a pergunta que ele faz. Ora, quem está doente? Quem é que não quer ficar curado? Mas ali foi diferente. Aquele homem era trazido
todos os dias por alguém de sua família para estar ali, para aguardar ser curado. Mas ele era paralítico. Quando Jesus pergunta para ele, você quer ficar sã? Ele disse, Senhor, ele mostrou a dificuldade. Ele disse, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque. Antes que eu vá, outros já vão antes de mim. Na vida não existe isso. Às vezes há pessoas que Jesus quer fazer o milagre e ele está mostrando a dificuldade para receber o milagre. Você que está em casa e está me vendo, qual é a dificuldade que você quer colocar para Jesus fazer o milagre? Tira essa dificuldade. Não fique fazendo arrudeio. Jesus quer fazer o milagre, mas você fica dizendo, Senhor, mas olhe, e tal, não tem ninguém. Aquele homem disse, eu não tenho ninguém, eu sou um pobre, carente, necessitado. Começou a mostrar o flagelo. Jesus não foi atrás de saber disso dele. Queria somente saber se ele queria ser curado. Muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem responder a pergunta que Jesus faz. Quem sabe você está nessa situação. Jesus está perguntando, você quer? Porque eu quero. Ele está dizendo, eu quero fazer. Eu tenho como resolver. Eu tenho como consertar. Eu tenho como arrumar o que está desarrumado. Eu tenho como colocar as coisas no lugar. Você quer? Só cabe você dizer, quero. Como disse o leproso, quero, Senhor. Naquele momento, Jesus olha para aquele homem. Quando ele diz que não tem ninguém, Jesus quis dizer, chegou eu. Chegou eu. Você não tinha ninguém até poucos minutos, mas chegou quem pode resolver o teu problema. Levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. O homem na mesma hora levantou-se e ficou curado. Quem pode dizer amém? Concluindo, eu gostaria de falar a respeito da cura daquele cego chamado Bartimeu, ali na entrada de Jericó, conforme a Bíblia nos mostra no capítulo 10 do livro do Evangelho, conforme Marcos, a partir do versículo 46 a 52. A Bíblia diz que depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Todos conhecem bem essa história, principalmente quem ler a Bíblia. Eu quero sintetizar para não tomar tempo. Bartimeu é outro também que imaginamos que ele já havia ouvido falar de Jesus. Por isso que quando ele pergunta, eu já ouvi uma pessoa dizendo que, claro, ali naquela cidade de Jericó, entrava muita gente, muitas autoridades, não é? Era carruagem para cá, carruagem para lá e tal, mas naquele dia o barulho da multidão que vinha entrando foi um barulho diferente. Não era o imperador, não era o governador, não era nenhuma outra autoridade. Bartimeu ouviu um alarido diferente, porque aonde Jesus está, o barulho é diferente. Aonde Jesus está, o comportamento das pessoas mudam. Aonde Jesus está, a coisa que ninguém pode imaginar para acontecer, porque Ele é grande. Bartimeu, creio que perguntou, quem é que vai chegando aí? Alguém disse, é Jesus de Nazaré. Na mesma hora ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era a oração dele. Tem misericórdia. O povo ia passando e dizia, te cara cego.
Que às vezes tem pessoas que desprezam muito as pessoas com dificuldade visual, não é? Às vezes passa e tem deles até que engana, joga uma pedra dentro da cunhazinha para dizer que é uma moeda, né? Mas ali foram alguém passando e dizia: te cala, ele não vai ouvir. Cala-te, ele não vai ouvir. Cala-te, não vai ouvir. Jesus prontamente vai, aí de repente desce o desejo de Jesus: eu quero curar ele. Eu quero. Estou falando sobre Jesus e seu querer. Naquele momento, Jesus disse: eu quero curar esse homem. Parou e disse: vai chamar ele. Eu não sei, mas pode ser até que quem for chamar, pode ter sido alguém que até tinha passado e de cala a boca que ele não vai te ouvir. E agora a pessoa vai tudo. E chega lá e pega Bartimeu pela mão e diz: levanta-te, que ele te chama. Oh, irmãos, a alegria daquele homem foi muito grande em saber que o filho de Davi estava chamando ele. E ele não foi em busca de um denário, não foi em busca de moeda, ele não foi em busca de dizer a Jesus: manda que Judas, que é um tesoureiro, me dê uma oferta aí. Não! Quando chegou diante de Jesus, Jesus pergunta a ele: que queres que te faça? Ele diz: eu quero ver. Jesus disse: vê? Ele abriu os olhos, Jesus estava na frente dele. Ele nem voltou mais para pegar nada lá. A Bíblia diz que jubiloso, ele acompanhou Jesus, foi embora. Aleluia. O que é que você quer de Jesus hoje? Que ele está querendo fazer um milagre por você. Ele está querendo fazer um milagre no meio da tua família. O que é que você está querendo? Jesus quer, mas você quer? Jesus quer te salvar, mas você quer a salvação? Porque ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está pronto a libertar você. Por último, nós temos uma grande esperança, que é o grande querer de Cristo. Ele vem nos buscar. Quem diz amém? Capítulo 14 do Evangelho conforme João, de 1 a 3, a Bíblia nos diz que Jesus, ele prometeu, disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei mesmo para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus quer e Jesus vai concretizar o seu grande desejo de vir buscar o seu povo. É o querer dele que a gente esteja com ele na glória.